Boa noite, meus irmãos. Nessa noite a gente está junto aqui para adorar o nome do Senhor. A gente quer muito que você adore com a gente. Sinta-se à vontade na presença do amado das nossas almas. Amém. Senhor Jesus, a gente está aqui na presença do Senhor. Nesse momento a gente quer se despir, Senhor, em Tua presença. Sabe, nesse momento nós nos colocamos como crianças inocentes diante do Senhor. Nos esvaziamos de toda a maldade que habita em nós, de toda a maldade que existe em nós, a fim de olharmos nos Teus olhos, a fim de sentirmos o Teu cheiro, a fim de ouvirmos os Teus passos no jardim, Senhor. Vem sobre nós, Jesus. Vem sobre nós, Jesus. Pisaduras fomos sarados, nosso coração está incendiado. Há uma multidão de filhos apaixonados, clamando: vem ao Teu reino. Por Suas pisaduras fomos sarados, nosso coração está incendiado. Há uma multidão de filhos apaixonados, clamando: vem ao Teu reino. Grande é o Senhor, poderoso, digno de todo meu amor. Pisaduras fomos sarados, nosso coração está incendiado. Há uma multidão de filhos apaixonados, clamando: vem ao Teu reino. Por Suas pisaduras fomos sarados, nosso coração está incendiado. Há uma multidão de filhos apaixonados, clamando: vem ao Teu reino. Grande é o Senhor, poderoso, digno
aparência nos atraiu. Como um de quem esconde o rosto, ele foi levantado. Todavia o Senhor agradou com ele fazê-lo enfermar. Levou o pecado de muitos e com os malfeitores foi contado. E foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu trabalho e se alegrará. E foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. E foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. E foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. Grande é o Senhor, poderoso, digno de todo meu amor. Tu és a porta para a vida eterna. Tu és o caminho aonde vou. Aleluia. Pai nosso do céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu Pai nosso do céu, e santo é o teu nome. Venha a nós teu reino, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa
céu descer, Pai. Faça a atmosfera mudar, Senhor. Não só aqui, mas as pessoas que estão assistindo em casa, Senhor. Nós queremos que o céu possa descer. Nós queremos sentir o céu descer, Pai. Nós queremos a Tua presença, Senhor, nos incomodar a cada dia mais, Senhor. Faça o céu descer nesse lugar, Senhor. Faça presente nesse lugar, Deus. Venha nos encher com a Tua glória, Pai. Nos enche a cada dia mais, Senhor. Cada dia mais nós necessitamos, nós precisamos, Senhor. Deixa o céu descer, Deus, nesse lugar. Nós clamamos, nós pedimos, Senhor. Deixa o céu descer, Pai. Venha tocar em nossos corações, Senhor. Venha mudar o nosso ser, Senhor. Deixa o céu descer dentro de nós. Venha mudar, Senhor. Venha transfigurar o nosso ser, meu Deus. Deixa o céu. Aí na sua casa, vamos declarar: deixa o céu descer. Nós precisamos disso. Nós precisamos dessa atmosfera dentro de nós. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Que ele cresça, eu diminua. Que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos. Declare isso, que ele cresça. Que ele cresça e eu diminua. Que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça e eu diminua. Que ele apareça Jesus, será que é pedir demais? Nova fome, uma nova paixão por ti. Não é que eu não seja grato por tudo que tens feito em mim, mas meu coração tem chorado por
uma sede e uma sede. Glória a Deus. Que bom que você está aqui. Para você que está junto conosco nesse culto pelo Facebook, para você que também está nesse culto pelo Instagram, permaneça aqui conosco. É hora de sermos alimentados pela palavra do Senhor. Por isso eu quero te encorajar agora a prestar atenção nesse culto, a continuar adorando a Jesus junto conosco. Esqueça um pouquinho o WhatsApp, esqueça um pouquinho todas as outras coisas e vamos ouvir aquilo que Deus tem para falar sobre o nosso coração. Vocês estão liberados. Fica aqui conosco. Copia aí esse link, você que está no Facebook, você que está no Instagram. Envia aí para alguém, para que essa pessoa possa ouvir aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração. Vocês estão felizes aí? Vocês estão bem? Espero que sim. Para você que está com a sua Bíblia, quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo 8, versículo de número 38. Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 38. Que bom, irmão, que você está aqui conosco. A gente está feliz, ainda que seja virtualmente, né? Mas a gente ainda tem liberdade para estar nesse culto, falando de Jesus, adorando a Jesus. Então, para você que está no Facebook, para você que está no Instagram, mais uma vez, copia aí o link, compartilha para os seus amigos, para os seus familiares, para que eles também possam receber daquilo que Deus tem para derramar sobre a nossa vida. Amém? Romanos capítulo 8, versículo de número 38. A gente vai estar lendo o versículo 38 e o versículo 39. Diz assim: eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação poderá nos separar do amor de Deus, revelado em Jesus Cristo, nosso Senhor. Permaneça aí com a sua Bíblia aberta, para que a gente possa caminhar dentro daquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu confesso, irmão, que é difícil pregar sem a igreja cheia, sem as pessoas aqui junto conosco glorificando a Jesus, glorificando ao nome de Jesus, vibrando com a palavra liberada do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Então, fica aqui comigo nessa live, não me abandone. Você que tem um coração em chamas aí, dá um aleluia aí nos comentários, dá um glória a Deus. O pessoal que está aqui também, que é voluntário, fica ligado na palavra para que a gente possa entender aquilo que o Espírito Santo tem para falar sobre o nosso coração. Esse é o nosso culto, não é um entretenimento, então todos vamos fluir naquilo que Deus tem para falar sobre o nosso coração. Nos últimos dias eu tenho pensado muito acerca daquilo que o mundo, a humanidade em geral está vivendo. Certamente você conhece alguém, certamente você conversou com alguém que passou medo pelo acontecimento que o planeta Terra tem vivido. A gente tem vivido algo completamente atípico, todo mundo está isolado, todo mundo nas suas casas, a maioria das pessoas em quarentena, por causa de um vírus que foi capaz de parar completamente o planeta Terra. E hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre vencer o medo, a ansiedade e a depressão. Querido, o mundo está com medo. O planeta Terra parou e muitas pessoas, além de ter medo, elas estão se sentindo sozinhas. Muitas pessoas têm o seu coração tomado pelo medo, tomado pela angústia, tomado pela ansiedade. E muitas pessoas também têm entrado dentro de um quadro depressivo, por causa do medo, por causa da solidão. E quando a gente lê Romanos capítulo 8,
versículo 38 ao 39, a Bíblia vai dizer que nada é capaz de nos separar do amor de Cristo Jesus. Eu vou repetir esse texto onde diz que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nada que existe hoje, nada que vai acontecer no futuro é capaz de nos separar do amor de Deus. A profundidade, a altura, nada é capaz de separar você do amor de Deus. Sabe, quando a gente escuta isso já era o bastante para que o nosso coração não fique temeroso. Quando escutamos essa verdade, já é o bastante, já é o suficiente para entendermos que em meio à dificuldade, em meio à pandemia, em meio à morte, em meio à enfermidade, em meio a um caos no Brasil, em meio ao SUS completamente lotado, o amor de Deus ainda permanece sobre as nossas vidas. E o mundo hoje está dentro disso. E muitas pessoas têm caído dentro do medo, dentro da solidão, e eu tenho escutado em algumas pessoas que eu tenho conversado, aconselhado, e elas estão dizendo: olha, parece que Deus ele me abandonou, parece que Deus ele está em silêncio, parece que Deus ele não fala comigo, tem alguma coisa errada, o medo foi capaz de tomar o meu coração, e Rafael, está tudo em silêncio, sabe, a solidão tem preenchido o meu sentimento e parece que Deus esqueceu de mim. Mas deixa eu te ensinar a primeira chave nessa noite, querido. Sabe, nos últimos dias eu tenho escutado bastante rádio, eu gosto de escutar música. Talvez você na sua casa também você tenha o costume de sintonizar alguma rádio para você escutar. Nos últimos dias a gente tem ficado bastante também conectado na internet. Nós temos ficado conectados em sites, em Facebook, em YouTube, para também participar dos cultos ou também nas nossas redes sociais, porque hoje nos sobra tempo. Mas eu quero trazer uma chave sobre o seu coração. Existem diversas rádios, existem diversos canais de televisão, existem diversos sites. Só que você só consegue acessar a rádio se você estiver sintonizado em uma rádio. Você só consegue ouvir as informações de uma rádio se você estiver sintonizado nela. Você só consegue assistir o que está passando num canal se você também estiver sintonizado nesse canal. Você só consegue acessar as redes sociais se você estiver conectado na internet. E muitas pessoas têm dito isso: olha, parece que eu estou sozinho, parece que eu não estou escutando Deus. E a gente fala que Deus não está nem aí para a gente. Parece que Deus está em silêncio, mas querido, a primeira chave que eu quero te ensinar nessa noite: aquilo que você tem chamado de silêncio talvez é falta de sintonia. Aquilo que você tem chamado de silêncio é falta de sintonia porque você não conseguiu sintonizar ainda aonde a voz de Deus é audível para que você possa escutar. Aquilo que você tem chamado de silêncio de Deus é falta de conexão. Aquilo que você tem chamado de silêncio de Deus é porque você não sintonizou a rádio certa ou o canal certo para escutar aquilo que o Senhor tem para falar sobre o seu coração. Não deixe que as dúvidas, não deixe que as incertezas roubem os milagres que você pode viver em Deus. Sabe, eu disse isso na última semana. A gente tem se sentido vulnerável a tudo aquilo que tem acontecido, porque ainda não descobriu a curas para o coronavírus. Muitas pessoas têm morrido. Muitas pessoas têm, infelizmente, morrido e muitas famílias têm sofrido nos últimos dias. A gente tem se sentido fraco. Sabe, mas da fraqueza também existe uma porta para que Deus possa se manifestar na sua vida. Já percebeu que quando a gente está forte, a gente se acha autossuficiente para resolver todos os nossos problemas. Quando a gente se julga forte, a gente quer levar a nossa vida na força do nosso próprio braço. Mas, querido, em meio à fraqueza, em meio à fraqueza, em meio à dúvida, em meio à vulnerabilidade que nós estamos vivendo, existe uma janela de Deus para que o milagre possa acontecer na sua vida. Não deixe que as dúvidas sejam capazes de roubar os milagres que você pode viver ainda em meio a essa pandemia. Sabe, o medo é uma confiança naquilo que pode não acontecer. Tem muita gente com medo, porque as pessoas têm confiado a sua expectativa naquilo que nem aconteceu. E talvez nem vai acontecer, as pessoas têm sido
presas pelo medo. Então, querido, lança fora todo o medo do seu coração nessa noite. Deixa eu ensinar a segunda chave. A forma que você enxerga o mundo vai mudar o mundo dentro de você. A forma que você tem enxergado as coisas que têm acontecido ao seu redor é capaz de mudar o mundo que existe dentro de você. A forma que você enxerga as coisas que estão acontecendo exteriormente são capazes de mudar aquilo que acontece interiormente. Então lança fora todo medo. A Bíblia diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. A Bíblia diz que o verdadeiro amor, e que amor é esse, Rafael? O amor de Cristo Jesus, que foi refletido na cruz do Calvário, ele é capaz de tirar todo o medo do nosso coração. Sabe, não coloca as suas expectativas no medo. A nossa história, ela muda quando a gente permite que Deus mude primeiro o nosso interior. Sabe, você já parou para pensar por que você sente medo? Você já parou para analisar por que o medo tem tomado conta do seu coração? Você já parou para pensar por que a ansiedade tem vindo sobre a sua vida? Permita que Deus haja primeiro dentro de você. Se conecte com Ele. Gaste tempo na presença de Deus. Muitas pessoas têm sofrido com medo, ansiedade, até mesmo têm caído dentro de uma depressão profunda, porque está completamente desconectado daquilo que Deus pode fazer, irmão. Desculpa dizer para você, mas existem pessoas que ficam horas no Netflix, mas não conseguem ficar 2 horas no nosso culto ouvindo a palavra de Deus. Tem muitas pessoas que ficam horas no WhatsApp, mas não conseguem ficar na presença de Deus, gastando tempo na presença dEle, para que receba, sim, uma porção que possa ser capaz de fortalecer a sua vida e a sua estrutura. Sabe, a gente precisa olhar para aquilo que é sobrenatural. Pare de olhar para aquilo que simplesmente é natural. Pare de colocar a sua expectativa somente naquilo que é natural e comece a enxergar o sobrenatural. Existe um salmo que é muito conhecido e certamente você já declarou ele. O salmista diz: elevo os meus olhos para os montes, e de onde virá o meu socorro? O meu socorro virá do Deus, o meu Senhor, que fez os céus e a terra. Nesse contexto, querido, o salmista está dizendo que ele olhava para os montes e o socorro dele viria de Deus, porque naquele tempo as pessoas colocavam os seus ídolos em cima dos montes. E o salmista não está dando opção para que alguém possa solucionar o problema dele. Ele afirma dizendo: o meu socorro vem de Deus. A minha certeza é que o meu socorro vem do Senhor. Então, a gente precisa olhar para isso. Sabe, a gente precisa buscar relacionamento com o nosso Pai. Deixa eu dizer uma coisa. Existe um autor que ele diz que o segredo da felicidade é o relacionamento. O segredo da felicidade, o segredo para que a tristeza possa sair da sua vida, para que a tristeza possa sair do seu coração, é o relacionamento. Sabe, existe algo poderoso que eu aprendi, que o Espírito Santo ministrou no meu coração há um tempo atrás, que eu tenho aplicado na minha vida. Eu já tive a oportunidade de falar sobre isso na igreja, mas eu tenho certeza que Deus vai falar através desse ensinamento que o Espírito Santo trouxe ao meu coração para vidas que estão conectadas conosco nessa noite. Sabe, querido, que se você pega um peixe e tira o peixe da água, ele perde completamente a sua força e morre. Se você pega um leão, que é o rei da selva, e coloca esse leão dentro de um mar, certamente ele não vai reinar ali. Se você pega um tubarão, tira ele do mar e coloca na selva, certamente ele não vai reinar ali também, ele vai morrer. Assim também a nossa vida. Sabe por que muitas pessoas têm ficado presas dentro do medo, dentro da ansiedade, dentro da depressão? Porque elas deixaram o lugar que elas foram criadas para estar. O peixe só morre fora da água porque ele saiu do lugar que ele foi criado para estar. Então você precisa estar no lugar que você foi criado para estar. Ali você vai ter força, ali você vai ter vigor para viver. A gente precisa buscar esse relacionamento com o nosso Pai. Quando a gente sai da presença de Deus, a gente sai do lugar que fomos criados para estar. E esse vazio que você tem na alma,
essa ansiedade que você tem no seu coração é do tamanho de Deus. Sabe, Deus, Ele pode resolver e arrancar todo o medo do seu coração. O medo é o principal causador da ansiedade. Muitos estão ansiosos por causa de uma doença, muitos estão ansiosos por causa da morte, muitos estão ansiosos por causa do desespero, por causa do desemprego, pensando naquilo que vai acontecer ainda. Sabe, o medo traz ansiedade. E querido, o que te limita para vencer o medo não são as paredes que estão ao seu redor na quarentena, mas sim as paredes que existem dentro de você, que te impedem de olhar e ver aquilo que Deus pode fazer sobre a sua vida. Não são as paredes da sua casa que te impedem de ver o milagre de Deus, mas sim as paredes dentro de nós. A parede dentro de mim me impede de ver que Deus é poderoso para nos livrar do medo e da ansiedade. Sabe, a gente precisa olhar para isso como uma verdade. E querido, você pode perder tudo nesse tempo. Você pode perder a sua saúde, você pode perder o seu emprego, você pode perder a sua casa, mas a única coisa que você não pode perder é a sua fé. Se você não perder a sua fé, você não perdeu nada, você ainda continua de pé para lutar e alcançar aquilo que Deus te prometeu para viver. E quando nós nos relacionamos com Deus, nós atraímos a presença dEle. Nós atraímos a presença dEle para perto de nós. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 vai dizer: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Sabe, lança sobre Ele tudo aquilo que tem sido ansiedade no seu coração. Lança sobre Ele aquilo que tem te tirado o sono. Começa a dar ordem, talvez, ao caos que você está vivendo dentro da sua casa. Começa a dar ordem ao caos através da palavra de Deus. Gênesis capítulo 1, versículos de número 1 e versículo 2 também nos traz um ensinamento poderoso. A Bíblia diz: e Deus, Ele cria todas as coisas, ou melhor, antes de Deus criar todas as coisas, a Bíblia diz que Deus, Ele olha e a terra estava sem forma e vazia. No princípio que criou Deus os céus e a terra. E a terra estava sem forma e vazia. Se você pega a palavra vazia, no original, no hebraico, ela tem na sua transliteração o significado de caos e de destruição. Eu quero te encorajar nessa noite a você dar ordem ao seu caos através da palavra de Deus. Quando Deus enxerga o caos, quando Deus enxerga o vazio que estava na terra, a Bíblia diz: o Espírito do Senhor andava sobre as águas e disse Deus: haja luz, e houve luz. Haja firmamento, e houve firmamento. Então eu quero te encorajar a você liberar sobre o caos que você está vivendo a palavra de Deus. Sabe, libera sobre a tristeza, libera sobre a ansiedade, que a palavra de Deus é poderosa para nos livrar de qualquer problema. A gente precisa olhar para isso como uma verdade. A palavra de Deus tem poder, a palavra do Senhor tem poder. Então comece a liberar essa palavra dentro da sua casa. Não deixe que nada possa te limitar para que você possa viver sim o extraordinário de Deus. A gente precisa buscar tempo na palavra de Deus, sabe? E eu não vou ficar aqui falando muito tempo, e eu finalizo aqui dizendo que você tem futuro. Existe um futuro para você. Existe um futuro para mim. Jeremias capítulo 29, versículo 11, é um texto também que eu amo. Diz o seguinte: porque eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano algum, planos de dar a vocês esperança e futuro. Querido, antes de eu vir para esse culto, eu tive a curiosidade de pesquisar no Google. Se você pesquisar agora, depois dessa live, você vai ter informação mais atualizada. No mundo inteiro morreram diversas pessoas, milhares de pessoas. Mas no Brasil, até hoje, morreram 14.962 pessoas. Rafael, por que você está falando isso? Porque você está vivo. Então você tem um futuro. E ainda tem muita coisa para você viver em Deus. Sabe, não desanime, irmão.
Não deixe que o medo possa roubar aquilo que você pode viver em Deus. Sabe, Jesus é especialista em pegar pessoas comuns e transformar essas pessoas em extraordinárias. Basta você ter fé, basta você se conectar com Ele. Pare de dizer que Deus está em silêncio, pare de dizer que Deus te abandonou, pare de dizer que Deus ele não olha para você. Sabe, Deus ele está com você, basta você se conectar com Ele. Não é que Deus ele deixou de falar com você porque você não está conectado. É o exemplo que eu disse: se você se desconectar da internet, se o provedor de internet parar de enviar o serviço para você, você não vai conseguir conectar em site nenhum. Então aquilo que você chama de silêncio de Deus é falta de conectividade, não é silêncio de Deus. Sabe, Deus ele é capaz de te livrar do medo, da ansiedade e da depressão. Existe alegria no Senhor. A Bíblia diz que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Só que você precisa ter fé. Você pode perder tudo, menos a fé. Tenha esperança que Deus ele tem cuidado de você. Tenha esperança que Deus ele não se esqueceu de você. Rafael, você está falando isso, mas eu perdi meu emprego. Fique tranquilo, eu estou aqui, estou profetizando sobre a sua vida. Que o Deus que abre porta, abrirá uma porta para você. E querido, a Bíblia diz que quando Ele abre a porta, ninguém fecha. A gente precisa acreditar, irmão, em tudo aquilo que a gente ouviu até hoje. É muito fácil a gente falar. É difícil vivermos. E só conseguimos viver através da nossa fé em Cristo Jesus. Então busque dentro da sua casa, com a sua família, que certamente Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos e pedimos. Romanos capítulo 8, eu termino lendo mais uma vez para você, versículo 38 e 39. Paulo dizendo: eu estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o que existe hoje e o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus que foi revelado em Cristo Jesus. Eu quero orar com você nessa noite. Dê a mão aí a essa pessoa que está do seu lado e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar com essa pessoa que ficou até agora nesse culto conosco conectado, orando para que o Teu Espírito Santo invada essa casa, orando para que Teu Espírito sopre sobre essa casa, e a mesma palavra que Jesus liberou sobre aquele cenáculo que os discípulos estavam com medo, eu libero nessa noite. Paz seja convosco, receba a paz de Jesus que excede todo entendimento dentro da sua casa. Sabe, seja fortalecido pelo poder do Espírito Santo e não fique preso no medo, na ansiedade e na depressão. Deus tem vida e vida em abundância para você, querido. Quero convidar o Ministério de Louvor mais uma vez. Nós vamos ministrar uma canção. Não saia daí. Seja ministrado por essa canção. A gente já está terminando. Mas busque ao Senhor. Se conecte com Ele. Gaste tempo com a palavra de Deus. Gaste tempo em oração. Aí você vai sair fortalecido, querido, desse caos que a gente está vivendo. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.
seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas meu ser, no tocante ao meu interior, tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Ele é transformado. Muito bem. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior, tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Senhor Jesus, nós te louvamos. Te louvamos porque o Senhor nos abençoou com a tua presença, com a tua palavra. Sabe, Senhor, pedimos para que o Senhor continue a ministrar em nossos corações, o Senhor continue a nos chamar para o lugar secreto, Jesus.
dá-nos um fim de noite mais que abençoado em Tua presença. E mais uma vez nós te agradecemos em nome de Jesus, Pai. Amém.